Vamos lá, bom dia pessoal. Bom dia. Então, bom dia. Talvez eu não consiga responder o chat, tá? Daí, se tiverem alguma dúvida aí durante a apresentação, sintam-se à vontade aí para poder abrir o microfone e questionar aí, colocar as dúvidas aí para a gente interagir, tá? Acho que o intuito aqui hoje é justamente esse. Então, hoje a apresentação aí vai ser no sentido de redução de custos aí com o Azure, tá? Eu vou discursar aqui em cima de alguns cenários voltados aí para redução de custos, tá? Talvez isso atinja não somente clientes SMB, talvez vá ao encontro aí de clientes de médio a grande porte também, tá? O Azure hoje aí, como todos sabem, né? A gente tem diversas soluções dentro do Azure aí, conseguindo endereçar. Hoje nós conseguimos endereçar praticamente tudo aí dentro do data center da Microsoft, tá? Da nuvem em si. Hoje não temos mais essa questão de segurança, eu acho que isso já ficou para trás, ou de que a nuvem é um mito ainda, talvez mais do que isso. O que tem sido colocado recentemente é quando, né, na verdade, quando migrar e o que migrar. Porque a barreira em si que nós tínhamos há um tempo atrás, uma barreira de segurança, algo em desconfiar que as minhas aplicações vão para a nuvem, será que é confiável, o que eu posso levar, o que não pode? Isso em si já foi vencido. A gente tem vivenciado bastante essa questão, citando aí como exemplo a questão do Office 365. Percebemos aí que a maioria dos nossos clientes aí no todo, tanto os clientes solo, os clientes de vocês aí, clientes finais, enfim, já estão utilizando o e-mail, seja ele aí na plataforma Microsoft, aí, o Office 365, ou seja Google. Então, a questão de segurança, onde estão os meus dados ou não, que não são palpáveis, vamos assim dizer, essa barreira já foi vencida. Então, nós já estamos aí, propriamente dizendo, um passo à frente com relação a isso. As preocupações agora são o que arquitetar para poder migrar para a nuvem, né? Ou seja, entender como essas aplicações em si vão funcionar. Então, está aqui na apresentação aí, vocês têm o meu e-mail, qualquer dúvida à parte aí do webinar que tiver, pode me endereçar aí por e-mail que nós vamos responder. Eu, dentro do tempo aí, o mais rápido possível, vou tentar responder para vocês. Então, iniciando aqui, eu trago, nesse primeiro slide aqui, a gente fala um pouco como a nuvem aí pode ajudar, como ela pode endereçar esse tema aí de redução de custos, né? Como eu disse, tá? Às vezes a gente tem clientes um pouco menores, que nós temos um blocker em si, ou talvez enquanto analistas aí de data center ou infraestrutura, em algum momento nós questionamos, mas será que eu consigo, vale a pena eu migrar um servidor para a nuvem, uma única máquina virtual, ao invés dessa máquina virtual estar aqui dentro do meu data center? Ou vale a pena eu ter um SQL em nuvem devido à performance, ao meu link de dados, na região que eu estou não é muito bom, ou pode não funcionar muito bacana para os meus usuários internos. Então, assim, como eu disse, né, a questão nuvem, se a gente olhar nesse sentido, nós começamos a pensar, né, voltar totalmente ao contrário, né? Será que vale a pena eu ter uma máquina virtual em um servidor único, que de repente esse servidor pode parar, ou o hardware ter algum problema ou não? Por que não entregar isso diretamente para a Microsoft gerenciar, vamos assim dizer, reduzir o workload de gerenciamento em si, quando eu falo na parte de hardware em si, eu tenho que me preocupar em alguns momentos se eu tenho um servidor dentro do meu data center responsável por controlador de domínio, por banco de dados, servidor de arquivos, ou até mesmo o próprio DNS externo, em alguns momentos, ele está dentro de casa em alguma ferramenta open source. Então, é mais viável, sim, a gente escalar isso aí, endereçar, entregar diretamente na nuvem. Por quê? Como eu disse, você já retira o gerenciamento aí de hardware, uma preocupação a menos em si
com a questão de atualização do servidor, do teu hardware ali que você tem que substituir de tempos em tempos. A gente sabe que hardware tem um ciclo de vida. E até mesmo por questões de data center internamente, né? Quando nós falamos em segurança, é óbvio que a segurança não está voltada somente para a segurança digital em si, né? A gente sabe que existe a segurança física. Você coloca, às vezes, um servidor dentro do teu data center, você tem que se preocupar com ar-condicionado, tem que se preocupar com monitoramento, com acesso ao data center. Isso a gente sabe que custa bastante. Em alguns casos aí a gente percebe que há um investimento às vezes para até mesmo para deixar uma sala disponível às vezes só para aquele servidor. Então a gente tem a plataforma de nuvem, ela é uma plataforma flexível, ou seja, você consegue escolher as soluções que se adequam ao teu ambiente. Existem várias soluções aí dentro de nuvem, você pode escolher conforme o teu cenário em si. Ah, eu quero uma máquina virtual menor, eu quero uma máquina virtual maior, eu preciso de um workload que faça um workload que entregue uma aplicação que demande um pouco mais de performance. Então, tudo isso é escalável dentro da nuvem e o mais importante é a questão de valores, tá? Você vai pagar em nuvem, como a gente sempre diz, você paga conforme o seu consumo. Ou seja, se eu tenho uma máquina virtual dentro do meu data center, o meu servidor ele vai ficar ligado 24/7. Se eu colocar essa máquina na nuvem, para reduzir custos, eu não preciso que essa máquina fique ligada 24/7. Eu posso otimizar, criar rotinas aí de funcionamento dessa máquina, falar que essa máquina vai funcionar somente dentro do horário comercial, fora do horário que eu não necessito, a máquina vai estar desligada e ligar automaticamente, sem nenhuma necessidade de intervenção, ou seja, um processo manual. A gente consegue entregar isso em nuvem, que são cenários que se eu estivesse fazendo dentro de casa ou no data center on-premise, que a gente diz, eu precisaria de no mínimo um System Center para poder orquestrar essa atividade. E na nuvem não há necessidade, por isso que nós falamos aí que há uma redução drástica de custos. Agilidade no provisionamento. Quando eu preciso escalar uma aplicação, ou seja, eu preciso o meu file server ou o meu banco de dados aqui, ele está no limite dos recursos, ou seja, eu preciso adquirir mais memória para o meu servidor, mais disco. Na nuvem, isso é bastante fácil de acontecer, ou seja, basta eu ir lá, dar um clique em cima do recurso que eu preciso, aumentar a memória, ou se precisar substituir, em algum momento eu preciso subir uma máquina virtual aqui com um sistema operacional open source. Simples, é bastante rápido de subir essa máquina virtual, de colocá-la para funcionar. São questão de cliques, ou seja, em menos de 10 minutos eu já tenho um servidor instalado com atualização já, com as atualizações aplicadas. E provavelmente, pessoal, as mais recentes. Pode ser que aconteça, tá? Existem alguns recursos em nuvem para garantir essa segurança. Pode ser que aconteça que a máquina que você criou no momento ela não esteja com os últimos updates. Mas como a Microsoft tem uma política de atualização, aquela imagem ali pode ser que ela receba updates consequentemente. Óbvio que existem recursos de atualização. Você pode deixar a tua máquina com um recurso de WSUS ou ter um WSUS ali dentro da sua infraestrutura de nuvem ou deixar a máquina com a opção de atualização automática habilitada. Óbvio que quando a gente diz atualização automática, nós pensamos como que eu habilito a atualização automática para servidores. Me parece um pouco inconsequente, porque a máquina vai reiniciar sozinha. Não, não, basta você customizar. Então, é uma redução em si de carga de trabalho para o pessoal de TI, para o pessoal poder focar em projetos mais importantes do que às vezes ficar cuidando do hardware. Elasticidade, como eu disse aqui, retornando, a facilidade que você tem de expandir uma aplicação, que seja ou uma máquina, um banco de dados em si, se em algum momento eu contratei um banco de dados, por exemplo, S1, um modelo padrão com baixa atividade computacional. Eu preciso escalar esse banco, aumentar.
Se você já tiver deixado a opção para elasticidade automática, ele vai fazer isso automático quando ele receber uma sobrecarga. Tá? Esses cenários para banco de dados, aplicação web, são bastante comuns quando nós estamos entregando, por exemplo, e-commerce, ou websites em si que crescem. A gente percebe, já ouvimos aí diversas vezes a questão do e-commerce. Algumas plataformas, quando tem Black Friday, sobrecarregam e param de funcionar. Tá? Isso, se você colocar isso na nuvem, essa aplicação com opção de elasticidade automática ou escalabilidade, a aplicação não vai cair. Conforme necessário, você vai receber da nuvem o recurso necessário aí computacional para que a tua aplicação continue no ar. Parece bastante repetitivo esses argumentos, mas volta e meia nós deparamos com essas questões de aplicações parando de funcionar por sobrecarga ou por questão de eu não conseguir monitorar a minha aplicação, saber o que está acontecendo. E o bacana é que, às vezes, quando nós falamos em todos esses recursos de escalabilidade, que a gente diz aí, ou de que seja um auto scale em si aqui, na elasticidade, me soa, né? Na verdade, assim, para mim isso soa como, é um gasto. Mas não, você consegue controlar, você consegue ter todo o controle desses recursos para poder otimizar em qual momento é necessário ou não. Então, é bastante interessante. A gente percebe que você consegue sim ter uma redução de gastos aí, ou custos que seja, quando você migra para a nuvem. Tá? O interessante é como eu estava falando há pouco aqui para vocês, tá? Que você pode levar o que você já está acostumado a utilizar internamente, ou seja, a sua tecnologia. Você tem máquina virtual em Linux, máquina virtual em Windows, você pode migrar essas máquinas para a nuvem. Tá? Tanto que recentemente a Microsoft reconheceu que o mais, vamos assim dizer, né, a maneira mais simples de você adotar nuvem seria o cenário híbrido, ou seja, você deixar parte dessas aplicações dentro de casa e parte em nuvem. Você entender ali, fazer o estudo do que pode ou não ir para a nuvem. Tá? Como eu disse no início, pessoal, é o que pode ou o que você vai ou não levar. Porque existem algumas aplicações que, se você analisar, principalmente pela questão de performance, você vai chegar à conclusão de que aquela aplicação não vale a pena ou não justifica estar em nuvem. Então, assim, o que você acha que deve ficar internamente, é óbvio que após um estudo, manter internamente. Workloads que podem ser migrados para a nuvem faz total sentido, para reduzir a carga de gerenciamento ou a questão de gastos aí com essa migração. Tá? Seja levando máquina virtual, banco de dados ou outras aplicações, aí, cenários de desenvolvimento, o mais justificável, né, talvez, cenários de desenvolvimento em si, quando você diz que você precisa criar um cenário à parte para desenvolver, você percebe que é bastante oneroso, ou seja, você subir um servidor só para testar, validar uma aplicação. Tá? Se você fizer isso em nuvem, o teu custo vai reduzir drasticamente, porque você sobe o cenário que você precisa, testa a aplicação. Só um instante que tem alguém com o microfone aberto aqui, pessoal. Deixa eu ativar. Pronto. Então você testa a tua aplicação e desliga o cenário de desenvolvimento em si. Você pode validar a tua aplicação em nuvem, o cenário em nuvem. Como eu disse, é compatível com todas as tecnologias, tá? Se a gente fala em open source, principalmente, tínhamos um Blocker antigamente, ou escutávamos bastante aí uma concorrência entre Microsoft, principalmente a gente falava em Linux, né, mas era open source no todo. Então, nós temos percebido aí que mais e mais a Microsoft tem feito parcerias em alguns casos, ou em outros até absorvido essas plataformas para melhorar em si o desenvolvimento e prepará-las para funcionar corretamente em nuvem.
tá? Isso tem acontecido bastante, se a gente perceber aí, no todo, né, com todas as aplicações mais utilizadas aí open source no mundo corporativo, tá? Seja em Linux, que nós já temos várias versões aí certificadas para funcionar no Azure, aplicações de banco de dados, tá? Como plataforma, a gente tem várias aplicações open source já rodando, a questão de banco de dados, o website em várias linguagens de desenvolvimento. Tá? Importante, você só paga pelo que você usar, como eu disse. Se você em algum momento está utilizando uma máquina virtual, é, você conclui que aquela máquina não precisa estar ligada 24 horas, ou seja, desligue a máquina nos momentos que você achar justificável, que isso reduzirá o custo. Na maioria dos casos, quando nós dimensionamos aí em cenários que os clientes solicitam máquina virtual, que nós entreguemos aí um projeto com cotação de máquina virtual, os clientes não endereçam quanto tempo essas máquinas ficarão ligadas. E em alguns momentos até da nossa parte, um arquiteto de solução em si, ele vem com a premissa de que ele desenha o cenário e coloca que essa máquina vai ficar ligada full 24/7. Tá? Isso sobe o custo da máquina, sobe o custo da máquina. Então, o que, que é o bacana? Você dimensionar a quantidade de horas que precisa ficar ligado. Se é um cenário de segunda a sexta, 8 horas por dia, vamos calcular a quantidade de horas que isso vai reduzir drasticamente o custo. Tá? E segurança. Tá? Antes de eu entrar nesse tópico de segurança, pessoal, tem uma dúvida aqui no chat, tá, que foi postada. Eu já vou aproveitando para respondendo as dúvidas já. Tem uma dúvida aqui referente ao licenciamento dessa máquina, do sistema operacional, como fica. Tá? É máquina com Windows ou Linux, eu vou pagar pelo sistema operacional ou não? Essa dúvida aqui ela é bacana porque a gente estende para um recurso que a Microsoft colocou recente aí para nós, tá? A questão do sistema operacional, de pagar ou não, quando você contrata a máquina, você escolhe o sistema operacional, tá? Você já está pagando já, ou seja, você paga pelo poder computacional e a máquina já vem licenciada. Não há necessidade de você falar assim, eu vou contratar uma máquina e pagar pela licença do Windows ou pela licença do Linux. Não, essa máquina ela já vem licenciada, já você escolhe para poder precificar, vamos assim dizer, o teu parceiro, ele vai precificar conforme o sistema operacional que você escolheu. O que não vai mudar é de acordo com a versão, por exemplo, eu quero usar o Windows Server 2016 ou eu quero usar o Windows Server 2012, o preço vai ser o mesmo. Tanto em Linux também, quero usar CentOS, quero usar Red Hat, quero usar o SUSE, então o preço vai ser o mesmo, a não ser que você escolha uma máquina que a gente diz da galeria, da galeria do Marketplace, tá? Que é a loja lá do Azure de soluções de terceiros. Nesse caso, pode ser que os custos alterem, tá? Que o preço das máquinas mudem, porque são soluções de parceiro. Mas caso contrário, o preço vai se manter. E agora a gente tem um recurso aí que a Microsoft liberou, tá? Que a gente chama de AHub, ou seja, se você tem uma licença de Windows com Software Assurance, você pode habilitar essa utilização híbrida no Azure, que isso vai ficar mais barato. Tá? Ou seja, essa máquina virtual ela vai custar cerca de 40% do que você pagaria no valor full da licença. Ou seja, se você tem licenças de Windows Server com Software Assurance, já é uma oportunidade bem bacana aí de você experimentar a nuvem, porque essa máquina ela vai ficar cerca de 40% do valor. Tá? Então, vale a pena, se em alguns casos vocês possuem licença, isso é bastante importante, pessoal. Tem vários clientes aí de vocês, ou até mesmo vocês aí, analistas finais que utilizam, adquirem licenças com Software Assurance, sempre lembre que esses benefícios vão além somente de novas versões do produto, tá? Em alguns casos aí vocês têm direito a planning service, que a gente diz, ou seja, contratar um parceiro para executar um serviço sem custo, desde que esse parceiro seja habilitado aí para receber esse planning service. Vocês têm direito a vouchers de treinamento em centros oficiais,
horas de suporte. Então, é bem legal ficarem atentos a essa questão aí do software assurance em cima das licenças para poder aproveitar ao máximo os benefícios. A questão segurança em si da plataforma é bem bacana. Eu já me deparei aí em campo, conversando, apresentando para alguns clientes, algo nesse sentido, os clientes questionando a questão de segurança. Ah, mas eu não tenho segurança para manter os meus dados em nuvem. É aquilo que eu disse lá no início, essa barreira de segurança ela já foi vencida, mas é óbvio que em alguns clientes ou empresas que nós visitamos aí, existem às vezes CIOs, CFOs que eles questionam, a minha cultura é manter todos os dados internamente, os dados não vão para a nuvem porque eu não confio, eu não sei, não conheço a segurança, eu não sei como funciona. Mas aí nós fazemos um depara. Aí nós fazemos um depara de às vezes questionar quando você fala em segurança, quando você compara, na verdade, né, o quão seguro é o seu ambiente interno com relação à nuvem. Se nós percebermos, a plataforma em nuvem, ela está sempre atualizada, nós temos diversas ferramentas que você pode utilizar para detecção de malware, a detecção de anomalias, por exemplo, atualizações. Então, já existem esses recursos prontos já, basta que você habilite. É óbvio que habilitar ou não esses recursos vão gerar gastos. Ah, vão gerar gastos vocês habilitarem ou não esses recursos, mas eles vão melhorar a segurança em si do ambiente. Não é porque nós estamos utilizando a plataforma em nuvem que você deve esquecer a parte de segurança. Ou seja, muitos clientes falam: eu estou colocando uma máquina virtual em nuvem e não precisa atualizar essa máquina porque ela está dentro do data center Microsoft. Não, há necessidade sim de atualizar a máquina, pessoal. A questão, como eu disse lá no início, de utilizar um Windows Update ou atualizações automáticas habilitadas, isso é extremamente importante, tá? Isso vale tanto para o teu ambiente local, que a gente diz on-premises, quanto em nuvem, tá? Fora que a plataforma de nuvem aí, como está no slide aqui, a gente consegue ver que existem diversas certificações, tá? Hoje o Azure é o provider em si, né, o player de nuvem com a maior quantidade de certificações de segurança. Tá? Seguramente essa é uma informação que foi lançada recentemente, aí salvo engano, há 1 ou 2 semanas atrás, tá? Colocando aí o Azure como player de nuvem com a maior quantidade de certificações de segurança. Esse é um assunto bastante latente, visto que o que aconteceu aí nas semanas, né, na semana anterior, tá? Então é uma preocupação extrema da Microsoft a questão segurança em si. Então, diante disso, eu trouxe alguns cenários aqui, basicamente 6 cenários para poder falar aí de maneira rápida para vocês, como esses cenários aí, eles podem ajudar em si na redução dos custos aí com a infraestrutura. Tá? A gente presume basicamente o cenário de disaster recovery, né? Principalmente, às vezes, clientes de pequeno porte não se preocupam muito com isso, com o cenário de ter ah, sim, pessoal, desculpe, só interrompendo aqui mais uma vez aqui, foi postada mais uma dúvida aqui com relação a IaaS e PaaS, tá? Se o Azure dispõe, sim, a gente tem com relação a IaaS, né, só explicando um pouco mais o que que é o IaaS, o que que é o PaaS, né? A gente diz aí, tem um terceiro conceito aí que é o SaaS. Então, o IaaS é basicamente a infraestrutura como serviço, ou seja, eu ter uma máquina virtual na nuvem, por exemplo, isso é um cenário de IaaS. Eu movo a minha máquina virtual para a nuvem, subo ela no data center da Microsoft. É uma infraestrutura como serviço. PaaS é plataforma como serviço, ou seja, eu posso ter um banco de dados aí como serviço, o meu próprio SQL em nuvem, sem uma máquina virtual para gerenciar, ou seja, eu faço a conexão desse SQL com a minha aplicação local. Preciso de uma VPN para isso? Não, não preciso, pessoal. Eu consigo fazer, quando o meu SQL está em plataforma como serviço, eu consigo conectá-lo direto à minha aplicação. E a gente tem soluções aí de SaaS, tá? Como o próprio Office 365, que é uma solução de SaaS,
como o próprio Dynamics em si, ou seja, são soluções prontas aí que vocês já recebem para poder utilizá-las. Tá? Já que nós tocamos nesse assunto, eu separei, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, a carga de gerenciamento, tá? Quando nós falamos aí em soluções de, quando eu estou utilizando em si, o que que eu gerencio, quando é PaaS, quando é IaaS ou SaaS, para poder mostrar para vocês como reduz a carga em si de gerenciamento, tá? Eu vou arrastar aqui só para exibir para vocês aqui essa tá em uma página web aqui para mostrar para vocês como que a gerência em si, as responsabilidades, né, que a gente diz aí. Então, nesse link aqui eu consigo demonstrar aí para vocês como que funciona, ou seja, o que que é a minha responsabilidade, o que é a responsabilidade em si da Microsoft quando eu estou falando aí, comparando, tá? Então, se a gente pegar aqui, quando eu utilizo on-premise, ou seja, dentro do meu data center local, tudo isso daqui é responsabilidade minha, ou seja, segurança física, a infraestrutura do host, controle de rede, controle de aplicação, gerenciamento de identidade e acesso, a parte de proteção dos endpoints finais, aí, a classificação dos dados em si. Então, quando nós fazemos essas alterações, ou seja, vamos movendo. Desculpe, vocês não estão conseguindo ver aí na tela uma página web? Acho que não, tá todo mundo dizendo que não aqui. Deixa eu só alterar aqui então. Deixa eu postar o link para vocês aqui no chat. Tem. Vamos lá. Postei o link aí para vocês. Para a gente abrir. Aqui a gente consegue acompanhar. Quem conseguir abrir o link aí ao mesmo tempo, tá? A gente consegue visualizar essas diferenças. O que é a responsabilidade da gerência de IaaS, PaaS e SaaS. Ou seja, se eu falar em infraestrutura como serviço, quando eu comparo ao meu gerenciamento local do que eu tenho dentro do meu data center, eu percebo que já começa a reduzir a carga, ou seja, a segurança física, ou seja, do meu dispositivo físico, ela já não existe mais. Se eu evoluir um pouco mais para a infraestrutura do host, eu percebo aí que isso já começa a ser compartilhado, ou seja, alguns recursos estão sob a minha responsabilidade, outros sobre a responsabilidade do Microsoft. Controle de rede, a mesma coisa, começa a ser 50-50 aí, ou seja, está meio a meio, responsabilidade minha, responsabilidade Microsoft. Movendo para PaaS, já começa a melhorar muito mais aqui que a gente diz, ou seja, a minha responsabilidade já vai reduzir bastante aí. Eu já consigo visualizar que a parte de controle de rede, infraestrutura de host, segurança física, já não está mais nas minhas mãos, já está nas mãos da Microsoft. Então a gente já divide novamente a parte de identidade e acesso e controle de aplicação. Tem alguém que não está conseguindo acessar. Então a gente percebe que quando vai para essa asa, então, isso muda bastante, pessoal. Quando vai para essa asa, basicamente o que que eu tenho a responsabilidade compartilhada com a Microsoft? Parte de gerenciamento aqui de identidade e acesso, parte de proteção do endpoint é meio a meio também. E daí, se a gente vai aqui para no todo, a classificação dos dados é tudo responsabilidade Microsoft em si. Ou seja, assim que eu vou movendo de uma classificação para outra aqui entre IaaS, PaaS e SaaS, basicamente a gente diz que a nossa vida enquanto gerenciando aí o data center local ou as aplicações, ela vai melhorar bastante, ou seja, eu vou retirar a responsabilidade, a carga em si do gerenciamento da minha mão, da segurança em si ou de outros workloads. Então, voltando aqui, vocês conseguiram, pessoal, acessar o link aí acompanhando ao mesmo tempo? Só posta aí no chat, por favor, só para... bacana, conseguiram utilizar.
Então, indo um pouco à frente aqui, a questão de store de backup, tá? Que é bem bacana essa parte aqui, porque eu sei que a gente tem diversas oportunidades em si de substituição de clientes que têm dificuldade aí, que precisa substituir uma LTO, precisa substituir uma unidade de fita, ou seja, quando você faz uma cotação para fazer essa troca de uma unidade de fita ou uma storage para SMB ou médio porte que seja aí que a gente diz de mid-size, isso gera um custo bastante elevado. A questão do backup em si no Azure, ela é muito, assim, quando eu falo de custo, eu falo muito barato mesmo. Se você fizer um depara, fizer uma comparação, para vocês terem noção, quando eu falo de um armazenamento de 1 TB, pessoal, a gente está falando aí aproximado de menos de US$ 200 mês. Tá? É até engraçado eu falar de custo aqui no webinar, mas é aproximado isso, tá? E o mais legal é que esses aproximados US$ 200 mês, ele já inclui o software de backup, tá? Eu me recordo que eu já visitei diversos clientes que utilizam um software de backup que às vezes a gente diz que é free, né, mas para cliente comercial esse software não é free ou algumas pessoas instalam uma aplicação que não é certificada para poder fazer o backup. E aqui para o backup a gente já tem o software gratuito da Microsoft, já tem o Azure Backup para você poder baixar e proteger teus servidores aí e fazer o backup com baixo custo e seguro. Tá? A gente diz tanto backup quanto armazenamento. Você pode mover os seus arquivos que são pouco utilizados, que estão dentro da sua rede, para o armazenamento do Azure, que também tem um custo bastante reduzido. Tá? É óbvio que existem diferenças aqui. Quando nós falamos em armazenamento de dados, tá? A gente consegue entregar isso daí tanto em PaaS, que a gente citou ali atrás em plataforma, quanto em IaaS. Quando eu falo em IaaS, nós estamos falando em subir uma máquina virtual, criar uma VM e utilizar essa VM como file server. Então eu posso conectar uma VPN do meu ambiente local com o Azure para poder acessar esse servidor de arquivos. E aí surgem dúvidas. Ah, você falou em redução de custos, mas se eu vou conectar a VPN do meu data center local para o Azure, eu preciso aí de ter um appliance para fazer isso, para conectar. Não, você consegue conectar. Você consegue conectar, fazer essa VPN do próprio Windows Server. O Windows Server ele tem um recurso aí que a gente chama bastante antigo, desde as versões antigas de RHAS, ou seja, você consegue fazer essa VPN que a gente diz site to site, do teu site para o Azure via Windows. Ou via algum appliance que você tenha, se você utilizar aí um firewall, que seja uma solução compatível, você também consegue criar essa VPN. Tá, e a gente tem aí, para restaurar os dados, como dúvida aqui, tá no backup, eu costumo dizer que é bem legal, você pode ficar brincando de restaurar os seus dados, porque você não tem custo para restore. Tá, lá no início, quando foi lançado o backup, a gente tinha um cenário um pouco inviável, porque o armazenamento, ele era, vamos dizer assim, o valor era médio, não era baixo custo, mas aí você ainda tinha a inviabilidade que era de restore. Tá? Agora o que aconteceu? O backup passou a ser muito barato o armazenamento e você não paga pelo restore. Então é bacana assim, e ao mesmo tempo existe uma preocupação em cima do backup, que é o quê? Eu preciso, eu preciso, por exemplo, pagar pelo restore? Não, não preciso pagar. Eu tenho necessidade aqui de fazer um backup full todos os dias? Não. Então é aquela mesma preocupação. O backup sobrecarrega o meu link de dados. O primeiro backup, pessoal, você pode customizar a sua política de backup, tá, em cima do Azure. Ou seja, se você quer fazer backup full, você pode fazer. Não é o indicado fazer um backup full todos os dias. Nós temos cenários. Eu já conversei com clientes que nós tivemos que desenhar para ele fazer o backup full todos os dias, porque era uma política dele. Tá? Mas no Azure eu consigo customizar. Eu quero fazer backup diário, 3 backups diários por dia, ok, consigo. Quero ter um backup semanal, mensal, anual, consigo. Ah, por quanto tempo eu consigo manter os meus dados backupeados?
É até engraçado, pessoal, mas você vai conseguir manter os seus dados backupados aí, provavelmente até para uma terceira geração sua acessar, tá? Porque tem casos aí que a gente consegue backupear os dados por 99 anos, tá? Eu digo uma terceira geração porque às vezes a gente vai até um certo tempo em TI, de repente você vê, tem uma geração abaixo já trabalhando nessa camada e mais outra, enfim. Então, a questão do backup em si é extremamente escalável. Aí a gente percebe tanto na questão dos dados quanto na questão custo. Ou seja, quanto mais dados você armazena, mais você vai pagar. Restore, você não paga. O tempo médio do backup, se você precisa de mais pontos de backup criados, é óbvio que isso vai aumentar o armazenamento, então vai alterar os custos. Mas uma política básica é aquilo que eu disse, para 1 TB de backup, vocês vão pagar aproximadamente seus US$ 200 mês, tá? Então é muito barato, visto que o backup é o que é a segurança aí inicial, né? Vamos assim dizer, né? Se você perde todo o teu data center, todos os seus servidores, a tua vida inicia do backup. Então, a gente passa por diversos cenários aí que os clientes fazem backup, mas nunca testam um restore. O dia que precisa não funciona. Mais um exemplo aí recente que nós tivemos, vamos dizer assim, entre aspas, né, o conhecido aí, o WannaCry, que fez todo mundo chorar, né, o WannaCrypt aí, que se você tem todos os seus dados internos, se o seu backup está rodando, se você está fazendo um backup entre disk to disk, que a gente diz, não está movendo, você não tem uma cópia de segurança fora em nuvem, você corre o risco de perder todos os seus dados, ou seja, quem acessou o teu ambiente local, ele pode criptografar os dados nessa storage e daí você não tem por onde começar. Se você tem um backup externo, que é o mais indicado, seja fita, seja um data center externo aí, você consegue retornar os seus dados, fala, ok, já fui afetado, não vou pagar, porque há controvérsias aí, mas é óbvio que todos os analistas de segurança indicam não pagar, então você resolve os seus problemas de segurança e restaura os seus dados e volta a funcionar. Tá, servidores na nuvem nós já falamos já recentemente, você consegue escalar os diversos tamanhos de máquinas aí com poder computacional, desde VMs muito pequenas com 2 núcleos aí, com baixa quantidade de memória para soluções open source que consomem pouco, ou você pode escalar máquinas bem maiores, como tem casos aí, ontem mesmo a Microsoft lançou uma notícia aí de uma parceria, o player escolhido pela SAP como certificado, tá, pessoal, para rodar soluções de SAP. A gente sabe que soluções de SAP exigem bastante aí, então a gente já tem o data center da Microsoft aí já saiu na frente, tá? Já foi a escolha da própria SAP para isso. Então a gente tem máquinas com petabytes de memória para vocês terem noção que foram desenvolvidas aí para SAP. Então é bem bacana, a gente consegue utilizar máquinas menores ou maiores. E um detalhe bem bacana que eu chamo a atenção aqui em cima das máquinas virtuais é que você pode ter uma máquina virtual com uma licença, por exemplo, de SQL já. Ou seja, eu posso criar uma máquina Windows com a licença do SQL nessa máquina já. Seja um SQL Standard, Enterprise e já precificando. Ou seja, você tem a máquina virtual com a tua licença do próprio banco de dados nela, do SQL. Dev test, como nós falamos, clientes de médio a grande porte utilizam bastante essa questão aí de dev test, ou seja, a gente sabe o quanto é dificultoso às vezes você criar um cenário e entregar para um desenvolvedor, ele testa tudo que precisa testar e de repente ele te devolve o cenário e fala assim, olha, não vou mais utilizar. Daí quando vem outro desenvolvedor, pede aquele mesmo cenário que você tem separado, você adquiriu uma storage internamente para poder subir as máquinas para os teus desenvolvedores testar a aplicação, você tem que formatar a máquina que está ali, ou você teria que ter um VHD armazenado, armazenado ali internamente, ocupando espaço no teu storage. Então, ou seja, se você pega aqui, sobe esse cenário de desenvolvimento, utiliza para o que precisa, depois você desliga, ou seja, o custo é muito baixo. Eu só pago, lembrem-se que em nuvem eu pago pelo que eu utilizo. Tá, vem uma dúvida aqui no chat aí do SQL como serviço, tá? De um database, né? Eu entendo aqui que é um database de 1 TB.
Endereça, por favor, dá essa tua dúvida por e-mail, pode me mandar por e-mail que nós fazemos para você, tá? Mas o SQL em si, como serviço, eu já posso dizer que ele é muito barato, tá? Quando você compara com uma licença de SQL ou uma máquina virtual, tá? A gente faz esse dimensionamento aí em cima do poder computacional, ou seja, em cima de tamanho de database ou quantos DTUs. Mas em si, enfim, o SQL como serviço ele vai sair com um preço bem próximo aí ao backup, tá? Dependendo do que você escolher. Como eu disse, isso pode, se você olhar hoje uma licença de SQL standard, se você comparar, na verdade, uma licença de SQL Enterprise, a gente sabe que está na casa dos $20.000. Standard talvez aí no próximo aos seus $7.000 ou algo nesse sentido. Se você olhar o SQL como serviço, se você fizer uma conta de em quanto tempo eu pago a licença do SQL. Pessoal, eu estou falando aí de se você tiver um database pequeno e puder utilizar o SQL como serviço para testar, vocês vão perceber que eu estou falando de $250. Se você fizer um depara para $7.000, é muito tempo. Tá? E ainda com o seguinte detalhe, a gente percebe que você compra a licença do SQL, a Microsoft já lançou, a gente já está aí com o SQL 2017, tá? E bem bacana, tá? Compartilhando com vocês, é um SQL que vai funcionar aí dentro do Linux também, tá? Ou seja, SQL para Windows e Linux. Então é uma novidade bem bacana. Como colocado aí pelo Juliano, aí, essa questão do CSP, tá? Da gente poder fornecer isso aí mensal, é bem bacana que você consegue fazer aquisição do produto em si, do SQL como serviço. O que isso muda? Muda nas questões fiscais. A gente sabe que quando você compra como serviço é mais barato. Se você pagar como licença, o imposto é maior. Tudo que você adquire em nuvem, pessoal, você adquire como serviço, ou seja, a carga tributária é menor. Tá? Então é mais bacana aí para vocês poderem justificar o consumo ou não internamente aí, endereçar internamente as áreas de negócio aí, tá? Open source, como eu disse, o banco de dados, desculpe, voltando aí como serviço, a gente tem já, além do SQL, que eu estou falando o tempo todo aqui em SQL, mas para quem utiliza open source aí, gosta de utilizar, a gente já consegue, pessoal, ter o banco de dados aí, além do SQL, consegue ter MySQL e Postgre, tá? Ou seja, a Microsoft já postou aí para nós aí que teve evolução do banco de dados aí do PaaS aí na semana anterior, já postando que não é só SQL, ou seja, para quem trabalha com open source aí já tem a possibilidade de entregar mais esses dois produtos aí em plataforma. Visto que antes nós conseguíamos, quando eu te entrego uma máquina virtual, pessoal, vejam o seguinte, nós temos na plataforma Microsoft os sistemas operacionais homologados, tá? Algumas distribuições de Linux, os Windows Server, é óbvio, e daí quando você pega você cria essa máquina, você instala o que você quiser na máquina, a máquina é sua. Tá? É óbvio que você não consegue, por exemplo, então a segurança, eu consigo dessa máquina visualizar num share de rede ali, por exemplo, todos os outros clientes. Não, é óbvio que existe uma segurança por trás disso, mas na máquina virtual você instala o que você quiser e utiliza da forma que você quiser. Tanto que eu disse, a responsabilidade da atualização dessa máquina, ela é sua, tá? Não é da Microsoft. A Microsoft não vai ficar entregando, vamos assim dizer, update na máquina se você não tiver um Windows Update ali dentro daquele teu ambiente ou se você não deixar habilitadas as atualizações automáticas na máquina. Isso, novamente dentro do contexto de máquina, aí eu consigo escalar isso de forma a ter, por exemplo, um cluster dentro do próprio Azure. Eu consigo fazer um cluster de máquinas virtuais, tá? Ou seja, entregar alta disponibilidade. Eu consigo fazer com que essas máquinas, o cluster ou conjuntos de disponibilidade em regiões diferentes, por exemplo. Eu quero colocar uma máquina minha, eu tenho um cliente, por exemplo, que está fora do Brasil, que está na China. Consigo criar uma máquina lá na China? Consigo. Consigo criar a máquina na China e direcionar para que todos os acessos à minha aplicação, oriundos da China, por exemplo, ou da Ásia,
conecte diretamente naquela máquina, tá? Isso são recursos disponíveis no Azure que nós configuramos para fazer com que isso aconteça. Do mesmo jeito, o website. Eu crio um website aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo eu tenho clientes, ou seja, eu tenho acesso no meu website na Europa, na Ásia, na África. Consigo fazer com que essas pessoas conectem no website pela região deles, que não precisem vir até o data center do Brasil para não ter vamos dizer assim, um atraso na atualização das informações ou um problema de performance. Consigo fazer tudo isso com recursos contidos dentro do próprio Azure, tá? Ou seja, disponibilidade, gerenciamento de segurança, entregar os recursos aí que a gente tem disponíveis, por exemplo, bem próximos aí no Windows Server 2016, que é segurança. A gente consegue sim entregar isso daí dentro do Azure, tá? Que a pessoa tenha acesso somente aos recursos necessários ou determinado tempo em máquina virtual. É óbvio, como o Paulo disse aí, o Paulo questionou, né? Se a gente dividir em zonas, colocar os acessos, tem custo sim, pessoal, tá? Isso vai alterando os custos, mas em algum momento nós vamos fazer uma análise que esses custos às vezes sejam justificáveis pelo que nós estamos entregando aos nossos clientes. Tá? Se você tem, por exemplo, como eu disse, um cliente na Ásia, que ele não tem paciência de ficar acessando a tua aplicação aqui porque é muito lento, a gente consegue fazer com que ele acesse por lá. Vai envolver custos? Vai, mas isso daí é questão de viabilidade do projeto. Tá? É viável fazer assim? É viável, então vamos seguir. Esses custos não extrapolam tanto assim a questão em si do projeto, quando nós falamos de recursos, desses recursos de escalabilidade, de disponibilidade em regiões diferentes, tá? Então, para a máquina virtual, a gente consegue trabalhar bastante, ou até mesmo aplicação, como eu disse, website. Eu consigo, às vezes eu tenho um gasto elevado para manter o meu website em um provider local, que não funciona bem, sempre vive tendo problema. Consigo ter esse website no Azure. Eu tenho um banco de dados por trás, consigo conectar o banco de dados, ou seja, criar a aplicação web com o banco de dados, com um custo bem reduzido também, pessoal. Esses cenários que eu mostrei aqui para vocês são cenários com um custo bem reduzido, tá? Quando nós fazemos aí a comparação, se você verificar, talvez o mais oneroso aqui seja uma máquina virtual, dependendo qual a necessidade. Tá? Para frente aqui seguindo, a gente está chegando ao final, então aqui eu faço mais como a apresentação vai ser encaminhada para vocês aqui, isso é mais um breve discurso aí em cima do que nós falamos. Eu já adiantei no primeiro slide aí em cima dos nossos cenários aí, falando de disaster, por exemplo, de site recovery, que eu consigo ter uma máquina lá no Azure, a réplica do meu servidor que eu tenho local no Azure, com o próprio Azure fazendo orquestração. Se eu utilizasse isso localmente, novamente, um ponto importante, se eu tivesse no meu cenário on-premise, eu teria que ter no mínimo um System Center para fazer isso, pessoal, para poder orquestrar esse site. A minha máquina, vamos assim dizer, usando o termo técnico, morreu internamente, ela deixou de funcionar. Eu consigo fazer com que o próprio Azure orquestre para que essa máquina já suba na nuvem dentro de poucos segundos, tá? É óbvio que isso tudo depende de configuração aí para a gente definir esse tempo, mas eu consigo escalar tanto uma máquina quanto uma aplicação dentro do que a gente coloca aí como site recovery. É óbvio que site recovery a gente está falando da infraestrutura como serviço aí no todo, mas eu consigo escalar também aplicações para que parou uma aplicação, um banco de dados meu interno, um banco de dados na nuvem assume. Tá? Aqui você tem total condições aí de monitorar, acompanhar tudo isso, né? E novamente aqui a questão de vantagens aí que a gente cita, né? Além de custo, flexibilidade, segurança também. Armazenamento, eu citei para vocês lá no início. Então, assim, como aqui, pessoal, eu vou levando até o final, praticamente só discursando sobre os cenários que nós falamos, eu gostaria de abrir aqui para vocês aí, tá? Só apresentar mais um último slide aqui, fazendo uma alteração aqui. Tá? Eu gostaria de trazer para vocês, como eu coloquei que são cenários de baixo custo, daí como que a gente pode ajudar vocês, tá? Como foi citado pelo Juliano aqui,
bem bacana, o Juliano colocou a questão do CSP aí, tá? Que é a possibilidade de você pagar essas ofertas mensalmente como serviço. Então a gente tem condições de entregar para vocês aí todos esses recursos que nós falamos aqui com uma camada de serviço agregado, ou seja, nós conseguimos entregar o cenário funcionando para vocês e mais a manutenção em si, né, o acompanhamento, a questão de gastos ou não, de entregar esses relatórios mensais, desenhar o projeto, tudo isso nós conseguimos entregar aí para vocês como serviço, tá? Agregado ao cenário em si. E o mais bacana é que nós temos soluções aí prontas já para isso, tá? Que a gente diz aí que é o nosso solo cloud. Ou seja, a gente tem soluções para autenticação inteligente, que nós não falamos aqui hoje, mas em um próximo webinar eu quero falar um pouco mais para vocês sobre a questão do AD em nuvem, tá? Que nós temos duas modalidades aí, que vai um pouco à frente aí, o solo cloud, que a gente diz, ou AD em nuvem, que a gente pode entregar como infraestrutura, que é em uma máquina virtual, o AD que vocês estão acostumados, ou podemos entregar ele aí também em identidade como acesso, pessoal. A gente diz que algumas pessoas aí diz que o AD em si, que é o Azure AD Premium, que ele é um SaaS ou um PaaS, é uma confusão, mas a gente sabe que ele é um IDaaS, tá? É uma identidade como serviço. Bem bacana, ele funciona diferente do próprio AD que a gente tem aí como infraestrutura, tá? DNS, pessoal, é bem bacana. Quando a gente fala de DNS, eu estou falando do DNS público. Para quem tem problema lá, paga um provedor às vezes só para hospedar o DNS. No Azure, esse DNS, pessoal, eu estou falando para vocês aí de, por exemplo, 1 milhão de consultas com 2 a 3 zonas armazenadas em bagatela, coisa de $15, $20 por mês. Tá? É muito barato o DNS público armazenado no Azure, com total confiabilidade que a gente diz. Banco de dados, a mesma coisa, nós entregamos aí o SQL, ou o PostgreSQL, ou o MySQL como plataforma já configurada e conectada ao seu ambiente local. Backup é a mesma coisa. Tá? Nós conseguimos endereçar todas essas ofertas com o serviço atachado, ou seja, tudo que nós falamos aqui hoje, nós solo conseguimos entregar para vocês dentro do Solo Cloud já com todo aquele serviço que eu mostrei aqui anteriormente, tá? Fazendo o pagamento mensal, gerenciando todos esses workloads, prestando suporte, relatório aqui através do nosso NOC que nós temos interno aqui, conseguimos monitorar, entregar para vocês aí o funcionamento, planejar a migração, design em si. E aí, pessoal, eu gostaria de abrir aqui para vocês, né? A gente foi interagindo no decorrer do webinar aqui, o pessoal foi postando dúvidas, eu fui respondendo. Então, só voltando aqui, a gente tem uma dúvida aqui do Juliano com relação à replicação de VM, né? Quando nós dimensionamos aí uma estimativa de replicação de uma VM para o Azure via DR, a VM estimada deve ser com Windows ou VM sem Windows. No cenário de DR aqui, você vai pagar, né, que a gente diz, pelo que você está armazenando lá, tá? Basicamente, o tamanho em si é a quantidade de dados, né? Se eu disser. A orquestração pro DR, ela pode ser feita tanto em Windows quanto em VMware ou máquina física. Tá? Então a gente pode dizer que ou eu vou usar o System Center, ou eu vou usar o próprio Azure para orquestrar, ou eu posso usar o VMware, ou ainda eu posso fazer essa replicação de própria máquina física. Tá? Eu não sei se eu consegui responder tua pergunta aí, Juliano, mas como você tem acesso direto aí, contato aí, você pode ir mandando por Skype aí as dúvidas aí que a gente vai se falando. Aqui o André postou algo referente a Bistalk. Tá? Eu tive uma reunião com um cliente aí há 3 semanas atrás que me questionaram mesmo. O Bistalk tem Bistalk no Azure, já está funcional? Sim. Tá? Eu não consigo, nesse momento aqui, André, responder para você em detalhes, aí, mesmo porque o nosso tempo aqui está curto, mas pode me encaminhar por e-mail aí, ou no e-mail que o Miguel postou no chat aí, que a gente consegue bater um papo aí, falar um pouco mais sobre o Bistalk, mas já
já tem disponível no Azure sim, tá? Se você fizer uma pesquisa lá por Beanstalk no Azure, você vai encontrar arquiteturas, toda a documentação certinho aí. Pessoal, e era isso que a gente tinha aqui que eu tinha para mostrar para vocês aqui, para conversarmos hoje, tá? Eu confesso aí que eu não consegui controlar o tempo muito bem aqui para a gente falar de mais coisas. Eu me empolgo bastante quando eu estou falando de nuvem, tá? Eu acho que todo mundo aí, nós já percebemos que existem várias possibilidades aqui dentro da nuvem e podemos até utilizar, né, aquilo que nós sempre ouvimos, né? Aqui o céu é o limite, né? Você pode pensar, desenhar aqui, contar com a gente para desenhar a arquitetura em si, do teu ambiente, da aplicação, para a gente trazer, migrar para a nuvem e para vocês fazerem um deparo aí, analisar essa questão de custos aí, se sentirem confiantes. Podemos apoiar na apresentação do projeto, se for o caso, para levar isso internamente para um gerente aí, para apresentar, para justificar. Nós estamos à disposição aí, tanto nós quanto os nossos parceiros aqui que estão na call aqui com a gente hoje. Eu agradeço a participação de todos aí, pessoal, e até um próximo webinar aí. Muito obrigado, pessoal.